O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou e o programa recebe a partir de agora o deputado federal Daniel Silveira. Você sabe, o deputado foi preso em fevereiro, depois que gravou um vídeo com críticas a ministros do STF. Essa prisão foi referendada pelo plenário da própria Corte, depois pelo plenário da Câmara dos Deputados. O deputado foi colocado depois disso em prisão domiciliar há poucos dias pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E essa decisão do ministro que previa a prisão domiciliar estabeleceu que o deputado só poderia conceder entrevistas mediante autorização prévia. Então, fizemos o pedido ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou e essa entrevista acontece então a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. Inclusive, para você que nos assiste pelo YouTube, pelo Panflix, aparece aí na tela o documento com a autorização do ministro Alexandre de Moraes e fica aqui um agradecimento também à defesa do deputado Daniel Silveira, que permitiu que essa entrevista fosse autorizada. Deputado, seja bem-vindo, uma boa noite ao senhor. Obrigado pela entrevista. Boa noite, sempre um prazer poder falar aí com o pessoal do Pingo nos Is. Deputado, gostaria de saber como está sendo essa retomada da vida do senhor depois desse episódio, depois desse período na prisão. O senhor agora continua preso, mas em regime domiciliar, ainda cumprindo pena. Como tem sido essa retomada e especialmente a retomada do trabalho como deputado? Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes autoriza que o senhor retome as funções como parlamentar. Como tem sido esse período? O senhor tem conseguido atuar politicamente, conversar com colegas, negociar projetos, conquistar apoio, enfim? E como o senhor tem trabalhado para evitar a perda de mandato que está sendo discutida no Conselho de Ética? Bom, então, primeiro, retomada da vida normal. Não existe nem da vida política, na verdade, como parlamentar, né? Foi instituído um novo tipo de parlamentar, um meio parlamentar, né? Um parlamentar parcial. Uma vez que o mandato ele nos entrega, né, uma vez que eleitos, a possibilidade de argumentar tanto dentro do seio popular, como agora remotamente por conta da pandemia, e claro, dentro do próprio Congresso Nacional, através de votos. Coisas que não é qualquer um que tem, não é qualquer pessoa que detém votos e o apoio popular para poder representar uma nação. No mês de 513, eu sou uma dessas pessoas. E hoje, evidentemente, claramente, dentro de uma censura, nós temos a certeza de que, posso afirmar tranquilamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, que vivemos sim em um estado de exceção, pois as leis vigentes aqui no país, elas não são respeitadas, né? Tudo que eu aprendi no direito, tudo que aprendi, venho aprendendo, foi jogado na latrina. Aquela letra de lei, né, que é bem explícita ali, explicando, não está sendo seguida. E um parlamentar com as redes sociais censuradas, né, um direito inalienável de qualquer cidadão do Brasil, permanece. Né, eu não posso ter o acesso a deputados e quando tiver o acesso, eu tenho que solicitar uma autorização, uma pseudo-autorização, porque nada do que existe nessa prisão e nesse processo existe, né? Juridicamente, eu desafio qualquer jurista do Brasil, seja de esquerda, centro ou direita, a me apontar um caminho jurídico para que isso tenha ocorrido. Na verdade, nada disso existe dentro daquilo que é escrito hoje na nossa hermenêutica jurídica. Então, está bem difícil, porque não posso atuar como parlamentar. Tenho, sim, desenhado alguns projetos de lei, né, com a minha consultoria jurídica e também com meus assessores, para que eu possa apresentar, mas é o máximo que eu posso fazer, uma vez que eu não tenho como atuar juntamente ao meu eleitorado perante as redes sociais, né, que são totalmente ligadas ao mandato, e daí por diante. Então, está bem complicado, na verdade. Augusto Nunes. Deputado, como é que o senhor se sentiu ao ver a Câmara dos Deputados avalizando uma condenação que condenou o exercício do direito à liberdade de expressão, né, que o senhor tem? Como é que o senhor se sentiu? Olha, Augusto, boa noite. Olha, primeiro, eu me senti muito mal pelo seguinte, porque o artigo 53 da Constituição, ele é uma letra de lei expressa. Tá? Ele não abre margem para interpretação alguma, seja de deputados, seja de senadores, principalmente daqueles que são os chamados guardiões da Constituição, né, que são os ministros do STF. O Constituinte originário ele foi perfeito porque ele pensou em uma imunidade material de forma a se perpetuar no tempo sem nenhum tipo de intermédio de ideologias políticas, seja de esquerda, centro ou direita, qualquer um que, por mais absurdo que seja a sua fala, por mais reprovável que seja, o parlamentar tem esse direito de defender a ideia daqueles que o elegeram, no caso, que os elegeram. Então, quando eu fui interpelado pela imprensa, o que eu achava daquela prisão, eu falei, não, vai ser revogada, porque não existe crime, tampouco existe a legalidade dentro dessa prisão. Então, fui muito enfático em dizer
né, o texto constitucional do artigo 53, né, ele ainda é robustecido pela emenda constitucional 35 de 2001, que eu sempre deixo isso muito claro, a imunidade material ela não é só ampla, ela é plena, e não abria, né, inclusive tem deputados que disseram, inclusive em entrevistas, em redes sociais também, que a prisão é ilegal, mas ainda assim decidiram manter. Quer dizer, foi um desencontro total daquilo que a nossa lei maior, nosso pergaminho maior diz, né? E só para deixar claro, eu nem cumpro ainda a sentença, porque eu não sou réu, não fui réu de nada. Uma prisão em flagrante que se perpetuou durante 28 dias, que não foi transformada na audiência de custódia, na preventiva, ou no relaxamento, ou em medida cautelar, e foi decretada nova prisão, que é a domiciliar de ofício, né, citada inclusive ali um aluno de primeiro período do direito, ele veria ali como que foi bem inócua a decisão, porque menciona o artigo 282 e também o 319 do CPP, que trata das medidas cautelares, mas quando enumera essas medidas cautelares, está lá, prisão domiciliar, que é tratado no artigo 317 do CPP. Então, nada faz sentido desde o início até agora, inclusive até mesmo no inquérito 4781, o qual foi inserido por outros deputados e também outros brasileiros, como Oswaldo Eustáquio, dentre outros que foram aí tendo seus direitos tolhidos, e também o 4828, que nasceu de ofício, inclusive com a PGR determinando a investigação. Então, desde lá de trás, nada faz sentido e nada está dentro da legalidade. Então, me senti muito mal, Augusto. Mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado, boa noite. Nós conversamos hoje no dia em que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, nesse momento, né, está votando para considerar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no processo que condenou o ex-presidente Lula. Isso certamente é uma decisão que afronta a maior operação de justiça da história do país contra o crime e, evidentemente, que a população, a opinião pública e muitos juristas, jurisconsultos, né, estão vendo com perplexidade certas decisões do STF, como essa que nós estamos nesse momento assistindo, e outra muito recente do ministro Luiz Edson Fachin, também monocrática, anulando julgamentos sobre Luiz Inácio da Silva por considerar a posteriori, a partir de um embargo de declaração, a 13ª Vara de Curitiba um foro inapropriado. A pergunta é, o senhor, naquele famigerado vídeo, manifestou uma revolta, né? O senhor manifestou uma revolta quase como um popular, né? Com xingamentos, etc. Evidentemente que é consenso quase, ou pelo menos é ponto pacífico para muita gente, que o STF tem tido ações revoltantes. O senhor se arrepende da forma como o senhor reagiu? O senhor se sentia vocalizando essa indignação da opinião pública, mas o senhor hoje acha que deveria ter se expressado de outra forma? Guilherme, olha, primeiro, boa noite. O que acontece? Primeiro, por que depois de 5, 7 anos eles decidiram agora tomar a decisão de declarar suspeito ou não? Depois de tanto tempo, uma operação tão grandiosa e com tantas pessoas sendo envolvidas, né? Isso tudo começa lá atrás, né, com o Odebrecht, umas citações que foram um tanto não esperadas, né, e dali partiu então a primeira censura, né, quando saiu uma reportagem em uma revista. Então depois nasce de ofício um inquérito, depois outro inquérito, para que venha a começar um processo muito, muito imoral e ilegal e inconstitucional. Então aí agora decidiram votar pela suspeição, depois de tanto tempo. Segundo, qual é a legitimidade hoje, né, da Suprema Corte para declarar a suspeição de alguém, se eles são incapazes de declarar a própria suspeição? Né, nesse caso que envolve a mim e outras pessoas, né, que também não tem... Eu tenho a prerrogativa do foro, mas algumas pessoas que foram presas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, eles não têm essa prerrogativa, eles não deveriam nem ser investigados por ele, que não deveriam ser investigados mesmo, porque ele não detém, ele não é detentor da ação penal, né, como consagra a nossa Constituição de 88, né, e daí vieram eivadas ilegalidades. Então, realmente, eu não acho, eu exagerei sim nas palavras, com certeza, mas num momento passional, mas eu mantenho a minha opinião formada de que eu acho que a Suprema Corte tem que ser formada por ministros
com tempo de mandato, não com vitalicidade. Defendo, sim, que eles devem ser... A alternância de poder é muito importante, que acontece hoje em qualquer país avançado que você for acompanhar. Nenhuma audiência é filmada, não existe esses tribunais espetaculosos, eles simplesmente julgam com imparcialidade e pronto, a sentença é dada. Agora não, quando você vê, por exemplo, no meu caso, quando você acompanha um julgamento na Suprema Corte, são julgamentos longos, né, com a linguagem rebuscada, técnica, né, com grandes relatórios. Na minha prisão, uma prisão inconstitucional, eivada de ilegalidades desde o princípio até agora, foi um estalar de dedos, um insight que eles não poderiam, de maneira alguma, entrar na vergonhosa discussão de juridicidade ou não, porque não tinha como manter. Eu creio que vários ministros ali se sentiram envergonhados porque acabaram emprestando o seu endosso. Vários hoje discordam dessa prisão, evidentemente, porque, primeiro, que são juristas, todos os que lá estão são juristas. Então, eles sabem o mínimo do direito, evidentemente, são pessoas que se aprofundaram na juridicidade, então não estão ali para criar ou legislar de maneira alguma normativa. Eles têm que respeitar, o juiz é um escravo da lei. Certa feita eu havia analisado uma decisão do Marco Aurélio Mello, que muitas pessoas criticaram, inclusive eu fui um dos críticos da soltura do André do Rec, mas analisando ali a fundo depois, eu fui perceber que existia ali o excesso de prazo e o Marco Aurélio agiu dentro da lei, que o Marco Aurélio é um dos poucos ali que são, de fato, positivistas, legalistas, que seguem a lei. Então, nós não entendemos aquelas decisões, mas quando se cumpre a lei, tudo bem. A regra vale, inclusive, para quem nós não gostamos. Isso aí tem que ser feito. Então, eu não mudo de ideia. Acredito que nós temos que ter uma Corte Constitucional que é formada por juristas de carreira, com tempo de mandato, sim. E, claro, nas palavras exagerei, sim, pedir desculpas ao povo brasileiro, mas continuo mantendo a mesma tese. Eu acho que a Corte Constitucional tem que ter tempo de mandato. Não pode deixar que as pessoas se envaideçam pelo poder, pela vitaliciedade nesse cargo. É muito poder na mão de uma pessoa que infelizmente pode ficar fraca, né, doutrinada ao poder e por essa vaidade acabar não respeitando as leis como tem acontecido. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado. Olha, é inevitável, deputado, fazer a comparação hoje dessa decisão da segunda turma, né, cancelando, anulando, dando como parcial a decisão do juiz Sérgio Moro e libertando o Lula e o senhor do outro lado preso. O senhor se sente, como é que o senhor faz essa avaliação e essa comparação com o ex-presidente Lula? Olha, o ex-presidente Lula, além dele ter uma vida pregressa totalmente dúbia e eivada de crimes, né, são muitos crimes ali que não somente ele, mas o grupo dele estão inseridos, né, desvios bilionários, trilionários, né, chega a $500 bilhão para países, então, de regimes ditatoriais, que o Brasil segue nesse mesmo caminho, de um regime ditatorial, mas não por parte do executivo, o que é comum em nações autoritárias, mas numa vertente mais rara, que é um ativismo hoje que vem do judiciário. Isso é muito perigoso, né? Já dizia Rui Barbosa, que a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Então, quando eu vejo que um multicriminoso é liberado, né, depois de tantos anos, para transformar um inquérito grande, né, com todo o Ministério Público em cima, ali, investigando agentes e operações muito bem fundadas, com muitas provas robustas, sendo solto, e um parlamentar, enquanto parlamentar, detentor, né, da imunidade material, em defesa das ideias populares, ser preso por falar, eu posso afirmar categoricamente que nós estamos entrando, sim, em um estado de exceção. Então, eu não sinto vergonha, porque eu sei que fui preso por uma arbitrariedade e uma vaidade, não pela legalidade ou por ter cometido nenhum crime. Inclusive a Lei 7170, né, que lá de 83, do finalzinho do regime militar, ela totalmente ela é expurgada, traz repulsa para esses que querem aplicá-la hoje, mas usam ela de maneira seletiva. Olha, agora me atende, agora não me atende, essa lei é ditatorial, eles mesmos hoje discutem a constitucionalidade dela. Então, Zé, eu me sinto muito mal porque você vê um criminoso sendo solto depois de tantos crimes contra uma nação inteira, e um parlamentar, por opiniões, ainda que por mais exageradas para alguns, ou então em consenso para outros, ou que seja de esquerda ou de direita, está falando. A opinião, ela não pode de maneira nenhuma ser punida, é a liberdade de expressão inalienável, e o parlamentar tem ela mais ampla e plena. Então, eu me sinto um pouco frustrado, assim por dizer. Agora a pergunta de Ana Paula Henkel, você, Ana.
Boa noite, deputado. Nós vimos aí durante a votação ali na Câmara para manter a sua prisão ou não, o voto de 364 deputados votando aí a favor da manutenção. Alguns, dentre esses 364, o senhor se surpreendeu com algum nome dentre desses 364? O senhor tentou entender, e se sim, se o senhor tentou conversar, entender por que votaram da maneira como votaram? Olha, Ana, boa noite. Na verdade, eu entendo o porquê. Sei que a maioria desses 364, eles votaram constrangidos e muito contrários ao que eles queriam de fato. Só que é uma prisão política, ela está muito clara, ela não trata da juridicidade mais. Como eu disse, eu desafio qualquer jurista do Brasil a tentar um caminho jurídico do Brasil a me trazer, a me apresentar um caminho jurídico para que essa prisão fosse concretizada. Em qualquer faculdade que um aluno de primeiro período de direito contar esse cenário todo para um professor, ele vai falar, olha, isso é impossível de acontecer. Ah, não, mas aconteceu. O professor vai dizer, não aconteceu, isso é impossível de acontecer. Porque realmente é impossível. Então, eu não me surpreendi porque eu sabia que se trataria de uma prisão política quando passaram as 24 horas constitucionais para que fosse apreciado pela casa, eu percebi que tinha algo de errado, então eu já esperava que talvez fosse mantido. Eu não sei o porquê que levou a essa decisão, quais são os motivos que levaram a essa decisão, mas aceitei ali e falei, bom, daqui para frente, o direito posto ele foi varrido do continente aqui do país, do Brasil, e agora nós estamos à mercê de uma legislação nova, que nasce de uma mente fértil e que quiser falar, olha, eu entendo dessa maneira, é assim que se aplica a todos. Né? Você vê que essa própria prisão domiciliar aqui ela é mais um erro grotesco, e você vendo o inquérito 4781, 4828, em que um acórdão eles têm lá a decisão de tornar todo o território nacional extensão do STF para poder fazer desse inquérito uma draga de qualquer crítico. Né? É como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse e deixou claro, né? Não quer se lançar à vida pública, não quer ser achincalhado, criticado, não se lance à vida pública. Né? O próprio livro de direito constitucional dele, que inclusive tem uma linguagem muito técnica, muito precisa, diferente daquela oratória que nós estamos acostumados a ouvir em plenário. Então, é muito complicado que você entre nesse tipo de seara para discutir a prisão jurídica ou política. Então, eu não me surpreendi, Ana, por conta dessa decisão, mas eu já sei que é uma prisão política. Então, nada que eu apresente juridicamente vai surtir algum efeito. É muito mais política do que jurídica. É isso. Deputado, peço que o senhor aguarde um instantinho. A gente faz agora um rápido intervalo comercial. Em instantes retomaremos aqui a nossa conversa. Para você que chega agora, estamos recebendo o deputado federal Daniel Silveira, entrevista exclusiva ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, o deputado que está cumprindo prisão domiciliar, conversando conosco aqui nesta terça-feira em Os Pingos nos Is. Rápido intervalo comercial. Em instantes voltaremos. Agora são 7h09. É muito complicado isso. Eu ainda não consegui falar com eles porque eu estava sem celular, consegui um celular agora, né? Porque como eu estou em prisão domiciliar, não posso sair, não posso acessar o banco, os celulares que foram apreendidos, né? Inclusive quero desmentir aqui parte da grande mídia que disse que eu entrei com o celular escondido, não. Inclusive eu abri e tenho provas cabais para desmentir o relatório da Polícia Federal, que eu achei um absurdo que eles fizeram, pois já entrei com eles e permaneci com eles lá o tempo todo, até porque a prisão, desde o início, é ilegal, então para mim não havia regra alguma ali de prisão, não era unidade prisional, entrei com eles no meu bolso, mexi perto de agentes, inclusive. A Polícia Federal não fez o protocolo da busca pessoal, não fez busca também nos meus pertences, então tudo estava normal, entreguei ao meu assessor na hora de dormir e de manhã solicitei de volta para poder falar no grupo de deputados para saber como estava indo ali as negociações na Câmara sobre a prisão. Então, não entrei escondido, nem mantive, ninguém me auxiliou com a entrada, nem agentes da PF, nem assessores. Então, é uma grande mentira da mídia que claramente a gente vai provar mais à frente. Eu acabei não falando com esses deputados ainda, porque agora que eu consegui o celular e vou devagar, começando a contar com alguns para poder explicar ali, para que eles me expliquem também o porquê da manutenção de uma prisão que não deveria ter acontecido. Agora cabe a mim entrar em contato e entender também o porquê. E também vejo assim, caso o processo seja de cassação, eu não vejo motivos para cassação porque não existe crime. Né? Se for levado à cassação, realmente será, isso sim, a subversão da ordem democrática, porque uma vez que você, como parlamentar, fala, né, e expressa a sua ideia, ou seja lá a sua revolta,
Isso não pode, por exemplo, defendi os Janones, certa feita que ele chamou um monte de deputados, e não sou eu que estou dizendo agora, de vagabundos, marginais, né, bandidos dentro da Câmara. Ele foi levado ao Conselho de Ética e eu fui enfático na defesa dele, e ele é de esquerda. Por mais absurdo que ele tenha dito, evidentemente ele está ali abraçado pela imunidade material do artigo 53. Ele é um parlamentar e ele tem o direito de defender todo o seu eleitorado. E é assim que funciona. Então, respondendo aí, eu falei com alguns deputados poucos da base e vou começar a falar com esses que votaram pela manutenção para poder compreender. Ô, deputado, e sobre o presidente Jair Bolsonaro, o senhor se incomodou com o fato de ele não ter se manifestado a respeito da prisão do senhor ou o senhor compreende que ele tenha tomado essa decisão justamente para não criar... Porque há pedidos também, porque isso ia gerar uma animosidade muito maior. O presidente não tem nada a ver com isso, na verdade. Ele está em meio a uma crise de pandemia. E sair em defesa de uma prisão arbitrária, até porque isso, juridicamente, já daria ali o parâmetro para que ele entrasse no sistema de freios e contrapeso, né, para poder frear um poder que foi totalmente arbitrário e não respeitou a tripartição do Estado. Então, o presidente fez certo, ele não tem nada a ver com isso, não, ele não me abandonou, não, porque temos o nosso contato ainda. Perfeito, estamos de volta agora também no rádio, para você que nos ouve pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos aqui com a entrevista com o deputado federal Daniel Silveira em Os Pingos nos Is. Vamos a mais uma pergunta agora, Augusto Nunes. Deputado, o senhor sabe exatamente do que é acusado? Porque o senhor foi condenado, o senhor está cumprindo pena por imposição do tribunal que decidiu que só pode começar a cumprir pena depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu não sei qual é a acusação, eu não sei qual é a sentença e não sei o que o senhor está fazendo na cadeia. Olha, eu não sei, Augusto, se o senhor já acompanhou aquela série Lost, né? Eu estou mais perdido do que aqueles personagens, porque, assim, realmente é uma coisa muito complicada. O próprio tribunal, né, que é o guardião da Constituição, decide sobre cumprimento de penas. E que guarda, né, a nossa carta maior, ele decide... Ele criou um objeto, o ministro criou um objeto... Ele cria uma fenda constitucional, né, jurídica, que é tão absurda, né, o tal do mandado de prisão em flagrante. A Polícia Federal vindo aqui como se fosse a NKVD, da Polícia Secreta de Joseph Stalin, na calada da noite, cumprindo uma ordem ilegal, com instrumentos secretos, né, dentro de uma permanência, de uma flagrância que não existe. Os crimes inafiançáveis, né, são elencados em um rol, são taxativos na Constituição. Né? E o deputado, para ser preso, ele tem que ser em flagrante delito por crime inafiançável, concomitantemente, não um ou outro, mas ambos. E ainda assim isso foi atropelado de uma maneira tão absurda, que realmente eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu não sei o que eu fui fazer, eu não sei por que eu fui conduzido, eu não sei por que eu fiquei na sede da PF, no Presídio, e estou aqui agora, né, com medidas cautelares, mas uma prisão domiciliar escamoteada na decisão, que se trata no artigo 317, mas só usou o artifício do 282 e 319. Então, está tudo muito errado e equivocado. Então, eu não sei do que eu estou sendo acusado. Esse crime ainda não foi tipificado, mas espero que, né, talvez nós possamos, como deputados ainda, fazer um novo Código Penal para poder inserir esse novo crime, né, de opinião, para poder punir todo mundo. Né? Inclusive, alguns que foram aí classificados na mesma lei, né, 71, a lei 7071, né, 7170 de 83, que acaba dizendo que para eles não se aplica, para ninguém se aplica, somente para o deputado aqui da base bolsonarista. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Fiuza. Deputado Daniel Silveira, o senhor é um policial militar. Então, eu queria fazer uma pergunta, pedir sua opinião pessoal sobre a conduta de outros policiais, por exemplo, a Polícia Federal. Eu não quero colocar ninguém em constrangimento, acho que são situações bastante complicadas, complexas, né? Mas nós estamos falando, no ato da sua prisão, por exemplo, de uma decisão que tem sido contestada e contrastada por eminentes juristas. Nós estamos falando de um inquérito, né, que ensejou diligências também da Polícia Federal, que é um inquérito condenado pelo próprio colega
né, de um dos condutores, que é o ministro Marco Aurélio Mello, apelidou de inquérito Fim do Mundo. E também nós temos visto, deputado Daniel Silveira, por conta aí das medidas de lockdown, supostamente de aplicação de segurança sanitária, nós temos visto forças policiais também em missões que têm terminado muitas vezes em ações abusivas contra o cidadão, eventualmente violentas, contra o comerciante, contra o ambulante. Volto a dizer, eu não quero constranger ninguém, a situação é muito complicada quando você está numa situação de uma zona cinzenta de ações jurídicas, judiciais, mas qual é a sua opinião como policial militar em relação à conduta de policiais de corporações diante de medidas, de ações discutíveis? Eu tenho assistido estarrecido. Esses policiais, eu deixo aqui o recado direto, esses policiais militares, força a qual eu faço parte hoje na reserva, a esses guardas civis metropolitanos e municipais que têm utilizado da força para poder prender pessoas que querem trabalhar, coibir o direito de ir e vir, vocês envergonham a corporação, vocês não representam a corporação, vocês não têm, esses indivíduos fardados, que têm sido truculentos contra trabalhadores, mas deixam de prender o vagabundo, o marginal, esses não têm o apoio da sociedade, nunca terão, e vocês estão manchando o bom nome dessas corporações, porque o direito de ir e vir em tempos de paz é inalienável, o direito à livre iniciativa, né, o trabalho, né, tudo isso, somente em estado de sítio poderia ser revogado pelo presidente da República depois de aprovado pelo Congresso. Não é a síndrome do pequeno poder de alguns governadores e prefeitos que venham a adotar em cada município, né, dos 5.570 municípios, um protocolo diferente. Olha, aqui o meu produto é essencial, lá naquele ali não é, a igreja que pode, a academia que não pode, eu vendo a vassoura, mas o saco de lixo não posso. Manda a polícia prender, se for o camelô, se for a pessoa que está tentando buscar o ganha-pão, prenda, use spray de pimenta, conduza coercitivamente, bate. Quer dizer, isso sim de fato que nós estamos entrando no socialismo puro, né? Um Estado autoritário, onde não respeitam o cidadão de bem, mas nenhum deles quer ir lá agora, esses mesmos covardes que estão batendo nessas pessoas, né, de forma truculenta, quer entrar dentro da Rocinha, dentro da Maré, ou qualquer favela do Rio, para poder tirar a aglomeração e enfrentar o narcotráfico. Os valentes, os policiais de verdade não fazem isso, eu tenho certeza. Você vai à Baixada Fluminense e você não vê nenhum tipo de coerção. Você não vê no Rio de Janeiro a polícia fazendo assim nos lugares que são são as áreas vermelhas, assim por dizer. Então, não. Eu me sinto envergonhado demais como cidadão, como policial e como parlamentar, por alguns indivíduos que não representam a força, mas estão usando aí da síndrome do pequeno poder para poder garantir o seu espaço e respeito. Isso, para mim, é a pequenez de alguns indivíduos. Buscam a grandeza através do medo. Então, não. Esse daí não representa e me sinto envergonhado. Zé Maria. Deputado, eu acompanhei a sua atividade na Câmara dos Deputados e vejo que há uma má vontade dos parlamentares, existem alguns processos contra o senhor de cassação, acho que 4. Hoje foi aprovado um novo relatório, né, de pedido de cassação do seu mandato e tal. E o que eu vejo, isso não é crítica, pelo contrário, é que o senhor chegou ali para incomodar. Em várias oportunidades, o senhor disse ali que estava ali, não era para sentar na mesa do chazinho das 5 e para fazer coleguinhas, mas para sacudir o sistema, né? Então, talvez por isso haja uma certa má vontade. O senhor pretende mudar o seu posicionamento e a sua postura na Câmara dos Deputados quanto a essa crítica à própria instituição, Congresso? Claro. Olha, Zé, quando eu assumi um mandato que não é meu, né, o povo ele te autoriza a utilizar 4 anos aí como representação. Quando eu assumi esse mandato, eu já observava política há muito tempo e pensava, olha, se for para ser mais do mesmo, da velha política, né, não apresentar projetos que venham a endurecer penas ou que de fato venham a combater, né, um Estado que vem se formando de forma perfeita para poder manter a ilicitude, eu não queria então não precisaria ser parlamentar. Né? Quem acompanha meu mandato vê os projetos que eu protocolei, que vai ver que é sempre em uma toada para tentar endurecer, né, as penas para alguns tipos de crime, e não para poder facilitar ou fazer, né, amigos. Embora eu tenha bons amigos ali, né, de fato os tenho, eu acredito que a postura a ser mudada, eu sempre tratei com toda a cordialidade. Né, basta baixar, tá aí nos anais da casa, oficiais,
os meus posicionamentos na tribuna e em comissões, também desafio qualquer um a achar algum vídeo que eu tenha agido de forma que seja incompatível com o decoro ou de forma não diplomática com algum parlamentar, seja de esquerda, de centro ou direita. Eu sempre tratei, inclusive quando fui chamado de miliciano dentro do plenário, enquanto falava no tempo de liderança na tribuna, por algum deputado do PT, eu não vou nominar aqui para poder, mas está lá, ainda assim eu tratei com cordialidade, eu nunca tratei nenhum deputado com desrespeito, nunca quebrei o decoro, e a quebra do decoro, caso se configure por conta desse vídeo, já tem deputados de oposição que fizeram muito pior, inclusive invadiram o próprio Congresso, tentaram com o MST, invadiu o STF, não teve quebra de decoro, brigaram nas ruas em vias de fato, trocando socos e pontapés, né? Existem registros. Então, eu não vejo, né, de uma maneira que tenha como cassação de mandato, porque não cabe, tem que ter uma dosimetria nisso aí, né? Uma suspensão, advertência, porque você vê que é tão um episódio político que estão pegando fatos de quando eu era candidato ainda, tentando colocar no Conselho de Ética, eu nem deputado era, né? Usaram um argumento, por exemplo, para entrar com um processo por um projeto de lei que eu protocolei, essa é a função princípio de deputado. Olha, eu não gostei do projeto que o Daniel protocolou, agora então eu vou entrar no Conselho de Ética, mas onde que está o bom senso nisso? Nada de coerente nesses pedidos, ou seja, falar a respeito desse vídeo e tudo mais, tudo bem, nós vamos discutir e apresentar. Mas eu não vejo porquê de mudança de postura, porque sempre me comportei muito bem, né? Não é porque um momento um momento passional que vai medir o meu caráter ou quem eu seja de fato. Mas quando você, quem nunca se exagerou, né? Quem nunca foi de 0 a 100 quando está com raiva, é bem complicado isso. Eu não acho que eu tenha que mudar de postura nesse sentido, porque eu sempre fui muito diplomático. Ana. Deputado, obviamente, né, nós podemos criticar o conteúdo ou a maneira como o senhor entregou aquele vídeo, mas sempre defenderemos a Constituição e foi isso que fizemos naquelas 2 semanas. Aqui, exatamente, o perigo da inconstitucionalidade que aconteceu com o senhor. E, diante disso, dessa prerrogativa constitucional, desse direito e proteção constitucional que foram violados, e agora o senhor em casa aí praticamente como um preso político, o senhor pretende, ou a sua defesa, pretende expor ou levar o seu caso a alguma corte internacional? Claro, claro. Primeiro porque, assim, como a Suprema Corte aqui no Brasil é a última instância, e claramente, se você processar algum ministro, eles não vão declarar que possa ser processado, ou se você quiser fazer qualquer coisa juridicamente, eles que vão decidir a juridicidade, mesmo que passe em um juiz natural, desembargador, outras instâncias superiores, até que chegue neles, eles falam, não, olha, isso aqui não se aplica. Ah, mas olha, está na lei, não, mas não se aplica, o meu entendimento é esse. Fica um pouco complicado de você levar à frente, né? Eu lembro que alguns têm dito, né, que o STF tem se tornado um tribunal de exceção, né, e eu não concordo com isso, porque tribunais de exceção eles são criados depois de fatos para julgar aquele fato ali. Então, eu acho que não é esse o caso, mas que estamos em um estado de exceção para julgar fatos, sim. Então, uma coisa é bem diferente da outra. Eu não concordo nesse ponto de vista. O que acontece é que se você não levar isso para fora e mostrar, né, que tentaram me acusar que eu subverti a ordem democrática, né? Logo eu, né, com a bandeira do Brasil sozinho, com o celular gravando uma live, eu tenho o poder e a capacidade de subverter a ordem democrática, né? Não faz sentido algum. Eu tenho algum grupo paramilitar, eu tenho um exército de 10 mil homens para poder entrar em conflito com o Estado, eu tenho um exército armado, eu tenho defendido um sistema fora do democrático? Claro que não, e desmenti também. Em momento algum eu fiz alusão que eu quisesse, por exemplo, o AI-5, até porque o que eles fizeram comigo, muito pior do que o AI-5, na verdade, né, muito mais antidemocrático, mas eu não defendi, e mesmo que em uma situação muito hipotética defendesse, ainda está abarcado na liberdade de expressão, isso aí não é crime, mas também não defendi, né, e muitos nem conhecem, talvez nem o ministro conheça a história do AI-5, quando o deputado Márcio Moreira Alves, então, peitou lá e tudo mais, essa questão, talvez ele nem conheça essa história, mas não é isso que eu quis dizer, e tampouco quero subverter a ordem democrática. O que subverte a ordem democrática são decisões exatamente como essas,
né, que atacam direto a Constituição, não ao Daniel Silveira, mas aos milhões de brasileiros, e também deixo claro aqui, eu tenho certeza que tem apoio de milhões de pessoas que querem que esse Brasil mude de fato e que a lei seja respeitada, né? Então, com certeza, é uma coisa que é um tanto absurda. Eu preciso levar para uma corte internacional, sim, para que seja discutida, porque isso, sim, subverte a nossa ordem democrática. Bom, deputado, peço que o senhor aguarde mais um instantinho. A gente precisa fazer mais um rápido intervalo comercial e, na volta, retomaremos aqui a nossa conversa, então, com o deputado federal Daniel Silveira, aqui em Os Pingos nos Is. Rápido intervalo comercial, são 7h27. Esse carro, hoje e amanhã, é meu. Hoje não, ele é malandro, já são 8 da noite. Hoje e amanhã esse carro... Olha isso. Olha isso, vai mostrar esse carro. Nós vamos dar uma banda agora nesse estilo aqui, ó, dá uma olhada. Conversível, ó. Ó. Aí mesmo. Tá abrindo. O robozinho tá formando. Ó. Caraca, olha isso, cara. Ó. Irmão, -2, vamos andar de comercial, porque eu tô de Ferrari, eu quero tirar onda, certo, meu parceiro? Agora sim, retomamos aqui a nossa conversa com o deputado federal Daniel Silveira. Deputado, o senhor ainda tem trabalhado para conseguir restabelecer a plena liberdade, porque o senhor foi colocado em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a defesa ainda tenta reverter também essa prisão para que o senhor volte à plena liberdade, deputado? Sim, mas na verdade funciona assim. Foi encaminhado a CCJ da Câmara dos Deputados para que delibere sobre essas medidas cautelares. Então vai ser feito um relatório, né, pela CCJ para revisão dessas medidas cautelares, se mantém ou se revoga totalmente. Eu acredito que a Câmara deva querer a reversão, porque eu acho que não se permanece no erro, né, durante a vida toda. Aí então deliberado vá ao plenário, para que o plenário vote se eu permaneço ou não. A defesa continua solicitando, agora vai solicitar o desbloqueio das minhas redes, porque isso é censura clara, né, e no Estado democrático, né, que ninguém quer essa subversão, ninguém quer de maneira alguma que a democracia venha a ruir, então não quer, principalmente, tolir os direitos de fala de um parlamentar federal. Acredito que eu tenho a representatividade muito maior do que qualquer um que compõe hoje a Suprema Corte, com toda certeza. Então, acho que a censura não faz parte, né? Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, em sua sabatina no Senado, falou mais de 2 minutos seguidos, e falou em torno de 40 vezes as palavras liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, quando foi julgar o presidente, quando o deputado disse que não poderia ser, não quer ser achincalhado e tudo mais, não se lance a vida política, a liberdade de expressão tem que ser defendida. Mas quando são críticos, né, e você não aceita a crítica de alguém, e quer impor uma prisão totalmente arbitrária e inconstitucional, realmente é subversão da ordem. Então, o que acontece é que a defesa, sim, está tentando reverter, mas agora a Câmara dos Deputados que tem que fazer essa revisão para manutenção ou a revogação dessas medidas cautelares, que não são medidas cautelares, quero frisar. Eles utilizam na decisão os artigos 282 e 319, que tratam de medidas cautelares. Uma vez que se eu tiver, por exemplo, aqui com a tornozeleira eletrônica, ela deve ser utilizada com pontos de exclusão, ou seja, Daniel Silveira não pode se aproximar da sede do STF ou da Casa de Ministros. Tudo bem, nunca me aproximei e não tenho vontade alguma de me tornar cliente da casa. Portanto, já não